Em 10 de outubro de 2025, o mercado de criptomoedas sofreu um choque violento e sem precedentes. Este dia será lembrado como a maior queda na história dos ativos digitais. Em questão de horas, impressionantes 847 bilhões e 800 milhões de dólares em valor de mercado simplesmente evaporaram. Para inúmeros investidores, investidores experientes, investidores novatos, foi um dia marcado por profundo medo e descrença. A rápida queda pegou muitos de surpresa, espalhando ondas de pânico em plataformas de negociação e canais de mídia social. Foi um lembrete brutal da volatilidade inerente, mas desta vez, a escala foi além de tudo o que já se viu. O gatilho inicial foi um grande desenvolvimento político. O governo dos Estados Unidos anunciou intenção de impor uma tarifa de 100% sobre todos os produtos importados da China. O anúncio dramático de tarifas de 100% pelos ECOIRO sobre produtos chineses foi o catalisador óbvio, mas não agiu sozinho. Vários fatores subjacentes convergiram para criar uma tempestade perfeita, transformando uma queda de mercado em um colapso histórico. O amplificador mais significativo foi o uso excessivo de alavancagem. Muitos traders tinham se acostumado a um mercado em alta, pegando empréstimos pesados para maximizar seus lucros. Isso criou uma montanha de posições baseadas em dívidas, que eram incrivelmente sensíveis aos movimentos de preço. Quando o mercado virou, essa alavancagem agiu como um acelerador, forçando uma onda de vendas que se autoalimentou e amplificou a pressão de baixa muito além do que uma liquidação normal do mercado à vista teria causado. Outro fator crítico foi o momento do evento, que ocorreu durante um período de liquidez relativamente baixa. O anúncio atingiu os mercados fora do horário de pico para muitas regiões, o que significa que havia menos compradores ativos disponíveis para absorver o influxo repentino de ordens de venda. Em um mercado fino, mesmo vendas moderadamente grandes podem ter impacto desproporcional. A falta de liquidez suficiente do lado da compra criou um vácuo, acelerando a queda. Somando-se ao caos, houve estresses operacionais significativos em grandes exchanges. Interfaces lentas, ordens com falha e dificuldade de acesso exacerbaram o pânico. O impacto mais imediato e brutal da queda de 10 de outubro foi sentido no mercado de derivativos. Em menos de 24 horas, um valor histórico de 19 bilhões de dólares em posições alavancadas foi liquidado à força. Confirmado por dados de mercado, o maior evento de liquidação em um único dia na história cripto. Ele eclipsou a queda de março de 2020 e o colapso da FTX em novembro de 2022. A magnitude expôs o excesso especulativo acumulado no sistema. A carnificina financeira atingiu diretamente traders individuais. Aproximadamente 1,6 milhão de posições foram eliminadas em 24 horas. Surgiram relatos de pessoas perdendo todas as economias em minutos. O Bitcoin liderou a liquidação, despencando de bem mais de 120 mil para cerca de 103.800. Uma queda de mais de 10 mil dólares em pouco tempo quebrou a narrativa do ouro digital estável. No mesmo dia, o ouro físico fez recorde acima de 4 mil dólares por onça. O contraste expôs a vulnerabilidade do Bitcoin a choques geopolíticos. Em contexto histórico, a escala nominal desta queda foi única. Recorde em valor perdido e em posições alavancadas eliminadas. Um momento de sobriedade que redefiniu expectativas e gestão de risco. Embora a queda tenha sido sentida em todo o ecossistema, os dados revelam que o impacto não foi distribuído igualmente. O mercado de derivativos mostrou uma assimetria significativa. Bitcoin sofreu um golpe massivo. As altcoins sofreram proporcionalmente muito mais. Perfis de risco e estruturas de mercado diferentes afloraram. Investidores percebem o Bitcoin como mais seguro. Altcoins são vistas como maior risco e potencial recompensa. Open Interest, valor total dos contratos de derivativos em aberto. Bitcoin perdeu 18,7 bilhões, queda de 20,8%. Altcoins encolheram 46,7 bilhões,
menos 35,9%. Comparação visual do Open Interest Lost. BTC, 20,8% versus altcoins, 35,9%. Primeiro, traders de altcoins usam níveis mais altos de alavancagem. Segundo, mercados de altcoins são menos líquidos. Em medo extremo, capital foge do risco, reforçando o status do Bitcoin como ativo fundamental do mercado. Apesar do trauma sem precedentes de 10 de outubro, o mercado demonstrou surpreendente resiliência nos dias seguintes. Após atingir seu ponto mais baixo, o Bitcoin iniciou recuperação parcial, tocando quase $115 mil. Ainda havia compradores dispostos a entrar em preços mais baixos, fornecendo um piso e detendo a queda livre. A mudança na narrativa política ajudou essa recuperação parcial. Mensagens como "tudo vai ficar bem" acalmaram nervos globais. O medo de guerra comercial total arrefeceu temporariamente. O mercado mostrou sensibilidade extrema às manchetes. Em 16 de outubro, Bitcoin em torno de 108.500, ainda 2,6% no dia e 14,4% do pico. Volatilidade seguiu como traço definidor. Confiança, frágil. Queda violenta, seguida de recuperação rápida porém incompleta, desorientou muitos. Barganha versus medo manteve o ambiente instável e imprevisível. Em meio ao caos, o crash serviu como teste de estresse crítico da infraestrutura. Analistas destacaram um ponto positivo. Blockchains centrais se mantiveram bem. Bitcoin e Ethereum operaram sem interrupções significativas, validação contínua e registros imutáveis. Houve taxas mais altas e confirmações mais longas, mas sem falhas de protocolo. O contraste com exchanges centralizadas foi nítido. Tecnologia base permaneceu firme. Olhando para os próximos 3 meses, até meados de janeiro de 2026, especialistas aconselham abordagem cautelosa, porém estratégica. A volatilidade criou uma janela para a acumulação gradual em ativos de alta qualidade. Não é um chamado para comprar de forma imprudente, mas sim para disciplina e preço médio de custo. O foco: Bitcoin, Ethereum e Solana, ecossistemas robustos e desenvolvidos. Acúmulo gradual é a frase-chave. Investir quantias fixas ao longo do tempo. Isso nivela o preço e reduz o risco de comprar no pico. Alocação seletiva em DeFi de alta qualidade pode oferecer descontos atraentes. Com diligência, evitar ou reduzir significativamente a alavancagem é crucial. A queda mostrou como a alavancagem amplifica perdas e leva à ruína. Se usar, que seja em baixos múltiplos e com stop loss. Priorize spot, remova risco de liquidação e diversifique entre ativos estabelecidos. Para a maioria dos iniciantes, concentrar-se em Bitcoin e Ethereum é mais conservador do que altcoins voláteis. Monitore guerras comerciais, juros, regulação e geopolítica. Catalisadores potentes. Em resumo, foi a maior queda da história cripto, ampliada por alavancagem, baixa liquidez e falhas operacionais, com suspeitas de manipulação. 2 lições. Blockchains foram resilientes, emoções dominam em crises, disciplina é vital.